Fala, gente, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, espero que estejam se cuidando direitinho, lavando bem as mãos, usando álcool gel. Gente, não saiam na rua, se cuidem, tá? Nada de coçar olho, cuidar do jeito que tem óculos. A gente conversou sobre isso, todo mundo sabe o que tem que fazer nesse período de quarentena. Gente, como vocês sabem, desde a semana anterior a gente está preparando alguns materiais para vocês terem alguma orientação sobre os conteúdos que a gente estaria vendo dentro da sala de aula. A gente tem preparado bastante atividade para vocês, tá bom? Na semana passada eu tinha postado uma instrução ali na plataforma de vocês no Google Class. Qual que é o problema? Eu vi que muitos ficaram com algumas dúvidas, né? Porque assim, aquilo lá foi bem de improviso mesmo, foi uma coisa que a gente fez super acelerado, não deu para produzir muito, tá bom? Então é assim, aos pouquinhos também a gente vai melhorando, a gente vai se adaptando, não dava para antecipar também tudo aquilo que vocês teriam de dúvidas, a gente também está aprendendo a aperfeiçoar essas orientações que a gente está passando para vocês, eu estou aprendendo bastante, tá? Para essa semana, o que eu fiz? Em vez de só montar uma apresentação e colocar lá para vocês online, eu fiz um videozinho. Tá? Eu fiz uma orientação, eu preparei a minha apresentação também, tem um PPT, e eu fiz uma leitura num vídeo que eu vou deixar o link para vocês assistirem, tá bom? Então, o que eu sugiro para você fazer? Ó, você está aí na plataforma do Google Class, você vai conseguir baixar o PPT, certo? Dentro do PPT tem a apresentação que eu vou colocar no vídeo e também tem as atividades que você vai fazer. As instruções para as atividades tem um outro tutorialzinho que também está aí na página do Google Class. Tá? Eu fiz uma, eu sei que a professora Ariana também fez um tutorial de como você tem que remeter, como é que você manda para a gente as atividades. É bem fácil, não tem nenhum segredo. Se você tiver com alguma dúvida, tem o meu contato lá na plataforma do Google Class. Tá? Só escreve e-mail para mim ou a gente dá um jeito de conversar, gente, não fica preocupado, tá bom? Então faz o seguinte, acessa o link que eu vou indicar aí para vocês vão conseguir assistir toda a minha apresentação e depois baixa também, tá bom? Gente, eu estou aprendendo também, eu não sei o que vai funcionar direitinho ou não, vocês têm que ir me falando, me dar um feedback aí do que vocês preferem também. Pode ficar sem aula? Não, isso não pode, você tem que ter aula, né? Não vamos exagerar. Mas eu acho que fazer esse tipo de videoaula é uma coisa também que é legalzinha. Vocês vão ver que eu preparei de um jeito que fica bem legal para vocês também, tá bom? Gente, qualquer coisa, eu tô por aqui. De novo, se cuidem bem e boa aula para vocês, tá bom? Tchau! Olá, pessoas, queridos alunos do Max, pessoal do oitavo ano que está aí na quarentena, devidamente guardadinho, se cuidando, lavando muito bem as mãos e o rosto. O rosto não, gente, não encosta a mão no rosto, só depois de lavar muito bem as mãos. Pessoal, eu tinha feito uma tentativa na semana passada de colocar uma apresentação para vocês, uma espécie de tutorial, mas que eu vi que muitos de vocês ficaram com algumas dúvidas. Então, o que eu pensei em fazer para essa semana? Esse videozinho aqui. Então, além de montar a apresentação e deixar lá no Google Class para vocês acessarem, eu achei legal fazer uma espécie de tutorial que eu vou explicando cada uma das etapas. E isso também é mais parecido com uma aula, né? Eu acho que fica bem legal para mim e fica legal para vocês também. Gente, eu estou fazendo alguns testes com ferramentas diferentes aqui, eu não estou conseguindo fazer a gravação da minha apresentação com a tela inteira, então vai ficar assim, tá? Vocês vão ficar com essas faixinhas aqui do lado um pouco vazias, mas eu acho que dá para vocês enxergarem bem. Coisa que é importante, pessoal, isso aqui você vai conseguir fazer o download, você vai poder baixar no seu computador, no seu celular, porque vai estar alimentado lá no Google Class. Afinal, eu acho que você veio parar aqui nesse vídeo por meio do Google Class, tá bom? Mas vamos lá. Gente, como na atividade anterior, então eu estou colocando assim, atividade dos oitavo anos, de história, atividade dessa semana aqui, ó, de 23 a 27 de março de 2020, tá bom? Para essa semana,
que é o tema? A Revolução Industrial, seus impactos na produção e circulação dos povos, produtos e culturas. O nosso objetivo de aula, ó, analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Então, vamos lá. Gente, na outra aula, na semana passada, eu tentei, fazer uma apresentaçãozinha lembrando para vocês algumas coisas que vocês já estavam vendo com a professora Ariana, que era das revoluções burguesas dentro da Inglaterra. Nas revoluções burguesas, o que é muito importante de marcar com vocês? A presença dessas duas figuras aqui, gente. Ó, o Oliver Cromwell, que é aquele líder da burguesia, da alta burguesia inglesa, que ele fez aquela revolução em 1641, certo? Ele foi aquele sujeito que fez aquela movimentação contra o rei da Inglaterra de então, que era o Carlos I. E essa outra figura aqui, que é o Guilherme de Orange. Tá? Esse aqui se tornou o rei da Inglaterra 40 anos depois do Oliver Cromwell. Esse cara aqui só se tornou rei por uma concessão dos burgueses que eram ligados ao Oliver Cromwell 40 anos antes, certo? E ele se tornou rei desde que a burguesia dentro da Inglaterra fosse a favor da presença dele. Na verdade, ele só virou rei por uma espécie de favor mesmo, por muita concessão da própria burguesia. Tá bom? Gente, se você tem alguma dúvida em relação às revoluções burguesas, à Revolução Gloriosa, gente, não se preocupa. Tá? Quando a gente sair da quarentena, a gente vai retomar um pouquinho essa transição aí das revoluções burguesas na Inglaterra, porque foi também não só o período da quarentena, foi o período que eu entrei no Max e a gente não conseguiu nem conversar direito e a gente já teve que entrar nesse recesso. Então não se preocupe se isso aqui está um pouquinho nebuloso ainda, tá bom? Mas vamos lá. Gente, dentro de Revolução Industrial é uma coisa muito importante de você saber. Ó, na Revolução Industrial, gente, o que estava acontecendo? Um negócio que a gente chama de cercamentos e a migração. Na Inglaterra, eu sei que a imagem para vocês pode estar um pouquinho pequena, mas depois você vai conseguir enxergar melhor. Aqui acho que você consegue ver que tem uma grande casa e uns muros aqui do lado, certo? Isso é uma pintura, é uma gravura que representa os cercamentos. O que é cercamento? É isso aqui, gente, é colocar cerca, a cerca em volta da terra, tá? O que estava sendo cercado? Aqui viviam burgueses como o Oliver Cromwell e os descendentes dele. Quem vivia ao redor dessas terras provavelmente teria que sair dessa terra, porque virou uma propriedade. Essas terras aqui, boa parte delas na Inglaterra, se tornaram pasto. Gente, pasto é uma área não cultivada. Tá? Não tem nada sendo plantado nessas terras aqui. É basicamente uma terra que é feita para o gado se alimentar, para comer grama. Né? E o que acontece? Como começa a ter muito pasto ao redor das propriedades dos burgueses na Inglaterra, quem vivia nessas terras deixa essas terras e começa a migrar. É isso que eu estou representando aqui. É a migração daquela população que vivia ao redor das casas da burguesia. Por conta dos cercamentos, eles vão migrar. O que é migração, gente? Não vai esquecer. Migrar é sair de um lugar e ir para outro. Tá bom? Vamos lá. Mas para onde que eles vão? Principalmente para cá. Ó. Gente, eu peguei esse mapa aqui, que é uma carta, é um mapa da cidade de Londres de meados do século XIX. Eu acho bem legal que a cidade de Londres, ela parece muito com a cidade de São Paulo. Parece que é o rio Tietê isso aqui, né? Não é, é o rio Tâmisa. Gente, a cidade de Londres, ela vai virar o grande polo de atração daquele pessoal que vinha do interior. Daquele pessoal que antes trabalhava no campo
que agora foi obrigado a abandonar a terra porque elas foram cercadas e porque a terra virou pasto, e eles começam a vir todos para cá, principalmente para esse meinho aqui, que está mais habitado, né? Você vê que tem mais ruas, tudo mais próximo do rio. E esses caras que estão vindo para cá, eles vão passar a constituir uma nova classe social. Eles vão virar assalariados, certo? Assalariado tem um outro sinônimo, que é proletariado. O que é o proletariado, gente? Proletariado é o cara que vive de salário mínimo. Tá? Assalariado e proletariado é bem próximo. Tá? O salariado é aquele que vive de salário. O proletariado é aquele que vive de salário mínimo. Tá bom? O que estava acontecendo na Inglaterra, lá em Londres, por volta de meados do século XIX? Ó, século XIX, não vai esquecer, é entre 1801 e 1900, tá? 900, não vai esquecer, tá bom? Olha só, isso aqui é uma gravura que eu peguei na internet de um pintor francês, um gravurista chamado Gustave Doré. Como se fosse Gustave Doré, mas é Doré que pronuncia. O Gustave Doré, ele fez uma série de gravuras, de pinturas representando esse movimento que a gente chama de migração. Depois, se no vídeo não estiver muito bem, você vai conseguir enxergar. Ele está desenhando o quê? Parece um rio de gente, ó, de carroça, é uma multidão de pessoas que está vindo para a cidade de Londres. Tá bom? É isso que está sendo representado aqui. Tá? Deixa eu ir para outra. E o que acontece? Gente, a cidade de Londres, ela era absolutamente precária para receber essa quantidade enorme de gente. Nessa gravura aqui, eu não sei se você vai conseguir enxergar, tem uma multidão de criança espalhada no meio da rua. Tá? Gente, era uma multidão de gente, não tinha habitação para todo mundo, é completamente deficitária, completamente precária as condições de vida dessas pessoas. Mas o que acontece? Esse pessoal está vindo lá dos campos, uma vez que eles não tinham mais trabalho, e eles estão indo fazer o que na cidade? Basicamente, eles vão começar a trabalhar aqui, ó, na indústria. Gente, eu coloquei aqui essa imagem para representar o quê? Essa imagem, ela é uma pintura, né, desses galpões. Você vê que assim, ele tem janelinhas extremamente pequenininhas, é tudo fumacento. Gente, esses galpões eram as primeiras fábricas. Tá? Na Inglaterra, o primeiro grande setor que vai se fortalecer nesse processo da Revolução Industrial é a indústria, é a produção de tecidos, tá? De fios de algodão. Olha só, essa aqui é uma das primeiras fotografias de um desses galpões. Você vê, olha só como é que é o teto, é uma coisa bem simples, né? Uma construção super básica. Você vê que tem essa multidão de gente que está basicamente, parece que eles estão fazendo a mesma coisa, né? Isso aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo, mas depois vocês vão ver. Tem uma série de botõezinhos no chão, umas coisinhas espalhadas. Isso aqui é uma tecelagem, eles estavam desfiando novelos de algodão. Tá? Eles estavam transformando o algodão bruto em fios. Tá? É isso que está acontecendo aqui. E olha só, gente, nessas primeiras fábricas, nessas primeiras indústrias, boa parte da mão de obra ela também era composta de crianças. Eu acho que vocês conseguem enxergar aqui. São molequinhos, meu, gente muito novinha mesmo. E olha só, isso aqui é uma baita de uma... Tem uma roldana passando aqui. Gente, isso aqui, olha, e eles descalços, meio pendurados. Isso aqui é um carretel de fio, né? Eles estão fazendo tecido. Gente, isso aqui é extremamente perigoso. Tá?
tinha uma altíssima taxa de mortalidade infantil, tinha muita criança que perdia membros ou que chegava a morrer dentro dessas fábricas. No século XIX, nessas fábricas, não existia essa percepção de proteção ao direito da criança e adolescente. Eles já eram tratados como adultos. Tá? Tinha um salário como dos adultos também, o que não era uma boa coisa, porque o salário, mesmo de adulto, era muito baixo. Tá? Eles eram proletários. E olha só, o que tinha em comum? Todas essas fábricas, elas eram movidas a isso aqui, ó. Eu acho que dá para você ver bem que isso aqui não é a pedra. Isso aqui é carvão. Eu não tenho muitas certeza, mas eu tenho quase certeza. Isso aqui, esse carvão, não é como o carvão que você compra na padaria, né, no mercado. Esse carvão é um minério. Tá? Ele é uma fonte de energia incandescente que é diferente desse carvão que a gente pega aí na padaria. Ele gera muita energia quando entra em combustão. Tá? E aonde que tinha muito minério de ferro? Principalmente no continente africano, gente. Tá? Tinha bastante minério de carvão fora da Inglaterra. Olha essa fotografia aqui, gente. Eu acho que dá para vocês verem. É uma mina, é a saída, é a entrada de uma mina de carvão. Tem esse carrinho aqui, tá vendo que tem 2 trilhos? Provavelmente eles estavam lá extraindo carvão numa mina bem funda. Certo? E olha esse aqui, ó. Gente, olha essa imagem. Dá pra ver que isso aqui, provavelmente eles estão dentro de uma caverna, alguma coisa assim. Parece muito uma mina de carvão, né? E olha só, tem um cara bem branquinho no meio, ó, o bigodão dele é bem europeu, eu diria. E ele está cercado de gente, você vê, eles estão segurando ferramentas, estão segurando essa pilastra, estão segurando equipamento, cercado de gente que é negra e provavelmente é africana. Isso aqui é uma fotografia provavelmente tirada de alguma mina algum país, de alguma nação africana durante o século XIX. Tá? Eu não consegui encontrar a origem dessa fotografia. Isso para indicar o quê? Provavelmente esse cara é um engenheiro europeu, provavelmente britânico. Tá? Quer dizer, os britânicos, os ingleses, eles iam buscar fontes de energia e iam contratar mão de obra assalariada bem baratinha, pagando salários bem baixos para essa população aqui, para extrair carvão. E para que extrair carvão? O que tem a ver carvão com a Revolução Industrial? Porque o carvão era a fonte de energia para isso aqui. Ó. Gente, o que é esse negócio aqui? Isso aqui é a primeira máquina a vapor. É a máquina a vapor do James Watt. Tá? O que é a máquina a vapor? Gente, eu acho que você vai conseguir enxergar. Aqui tem um cilindro. Cilindro é uma espécie de garrafa, é um tubo de metal. Certo? É que aqui não aparece. Do lado desse tubo de metal tinha uma fornalha. É tipo um forno a lenha, uma lareira, que esquentava uma água que estava dentro desse cilindro. A água que fervia gerava um vapor, o vapor subia e fazia mover essa haste aqui, que vem daqui até a boca do cilindro, esse pistão. Você vê que aqui tem uma bolinha no meio, parece uma gangorra, né? Então mexia isso aqui, como se fosse uma gangorra mesmo. Ia para cima, para baixo, para cima, para baixo, porque era movido aqui, né? Esse mover de cima para baixo, de cima para baixo, descia nessa haste, nessa outra haste aqui, nessa manivela, certo? Que fazia essa transmissão da energia para essa roda grande aqui, fazer a roda girar, certo? Isso aqui, basicamente, assim, simplificando bastante, é uma grande panela de pressão. Tá?
É uma panela de pressão que você aproveita energia, igual o que você tem na sua casa. Em cima da panela de pressão não tem aquela rodinha que fica girando? Aqui é uma panela de pressão completamente vedada, certo? E aí, em vez de ter uma rodinha que fica girando aquele negocinho em cima, a pressão ela é disparada para cima e que vai mexendo essa máquina a vapor aqui. Por que a máquina a vapor é tão importante? Gente, a partir da máquina a vapor, com esse negócio girando, com a força bem concentrada, com a força bem canalizada que é gerada daqui, você consegue usar essa máquina para praticamente qualquer coisa. Você conseguir adaptar esse mecanismo aqui para diferentes usos. Para alimentar uma fábrica, naquela rodana lá que estava aquele garoto em cima, aqueles dois garotos estavam em cima, ou então para fazer isso aqui, ó, a máquina locomotiva. Gente, isso aqui é uma das primeiras e mais simbólicas utilizações da máquina a vapor. Aqui dentro, você vê que ao invés daquele cilindro estar em pé, naquela outra imagem que eu mostrei para vocês, aqui ele está deitado. Mas o princípio é idêntico. Tá? Isso aqui é uma panelona de pressão tapada, que as hastes elas vão movimentando essa transmissão aqui. Essa roda é chamada de transmissão. Tá? E vai mexendo por meio do vapor. Gente, a locomotiva ela vai virar o símbolo da Revolução Industrial. Certo? Não, provavelmente não por causa dessa aqui. Essa aqui está bem simples, né? Mas provavelmente por outras como essa aqui. Gente, isso aqui é a máquina a vapor, só que deitada, com mais hastes, com mais rodas, com mais transmissões, com mais energia gerada da pressão. Certo? Essa também ela é bem simplesinha. Mas a cada locomotiva, essas máquinas a vapor elas eram utilizadas de uma forma cada vez mais complexa. Olha essa aqui, ó. Olha o tamanho do cilindro dessa máquina a vapor aqui, dessa locomotiva a vapor. Gente, por conta da máquina a vapor, da utilização da máquina a vapor nos meios de transporte, a locomotiva ela se torna um veículo completamente revolucionário. Pela primeira vez, a humanidade começa a conseguir alcançar distâncias cada vez mais longas num período de tempo cada vez mais curto. A locomotiva permitia, por exemplo, que um cara comum, um operário, um assalariado, que nunca tivesse dinheiro, por exemplo, para ter um cavalo rápido, ele começa a ter acesso a esse tipo de mecanismo. Ele começa a andar muito rápido. A velocidade passa a ser um novo valor, uma nova sensibilidade para aquele cara que sempre teve uma vida mais devagar, uma coisa mais lenta, muito mais ligada à atividade no campo. Agora, que está ditando o tempo e os ritmos é a máquina. Tá? Isso é revolução industrial. Vamos lá. Gente, por conta dessas transformações geradas aí pelo desenvolvimento da máquina a vapor, pela técnica, pela transformação daquele camponês, do antigo camponês num assalariado, começa a ter a formação da classe operária inglesa. O que é o operário? É aquele que faz a operação básica, aquela operação mais simples. Gente, isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é uma caldeira de malte. Tá? Uma caldeira, um caldeirão mesmo, né? Uma espécie de panelona, né? De malte. Isso aqui, o malte é o que ia compor também as ligas metálicas que iam esmaltar outros bens de metal, por exemplo, linha de ferro, por exemplo, uma locomotiva. Gente, o que é a classe operária? São esses caras que são ex-camponeses, eles deixaram os campos e foram trabalhar nas cidades, e eles trocam a força de trabalho deles, o músculo deles, toda a capacidade produtiva deles, por salários mínimos para fazer trabalho muito pesado. Isso é classe operária. Tá bom? Vamos lá. Olha essa outra imagem aqui. Gente, também o Gustave Doré, eu acho que é um dos melhores ilustradores que tem no século XIX.
todas as imagens dele mostram uma Londres, mostram uma Inglaterra, um século XIX, extremamente escuro. Né? Você vê, isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas é um policial, certo? Carregando uma lanterninha. Essa lanterninha não era pilha, não. Essa lanterninha, ela era querosene, tá? Ou a carvão também, com uma velhinha dentro. Mas a cidade de Londres era extremamente escura, começa a ter esse monte de gente espalhada nas ruas, porque também não tinha emprego para todo mundo. Tá? Olha essa outra imagem aqui, também da formação da classe operária inglesa. Gente, é uma multidão de gente, é um rio de gente que chega de trem. Eles estão todos descendo nas estações de trem inglesas, provavelmente vindo do campo para ir trabalhar nas fábricas. Gente, por que isso é importante? Gente, nunca teve tantas pessoas num só lugar como na Londres no começo do século XIX. Gente, as cidades, elas não eram como é hoje São Paulo. São Paulo, ela é uma cidade muito cheia, exceto agora, né, que a gente está na quarentena. Mas nunca teve tanta gente concentrada num mesmo lugar como quando começou a Revolução Industrial. Tá? De repente, a cidade de Londres ela virou um polo de atração, virou um foco de atração de um monte de gente de diferentes lugares. Certo? Pessoal, é o seguinte, eu coloquei aqui algumas palavras-chave para você não esquecer o que eu trouxe nessa apresentação aqui. Então vamos lá. A Revolução Industrial é o quê? É todo esse processo de transformação do trabalho e da forma que as pessoas elas estavam se posicionando, da forma que elas estavam produzindo, certo? A Inglaterra é o lugar que é onde vai começar a Revolução Industrial. Começa na Inglaterra e vai se espalhar para outros países do mundo, tá bom? Eu peço para vocês sempre lembrarem o que é a máquina a vapor. Eu mostrei para vocês aquela fotografia da máquina a vapor, que é o básico, e ela começa a ser utilizada em outros fins, tanto na fábrica quanto na locomotiva. É uma palavra-chave também a transformação do trabalho. Por que a transformação do trabalho? Gente, as pessoas que antes estavam acostumadas a trabalhar no campo, sei lá, arando terra, fazendo a preparação do cultivo de bens agrícolas, a partir da Revolução Industrial, elas vão começar a trabalhar nas cidades, em ambientes fechados e ambientes provavelmente perigosos, ganhando um salário bem baixo. Esse salário bem baixo é o que caracteriza essa figura nova, o proletariado. Ah, professor, o que é proletário? Proletário é aquele ex-camponês que começa a trabalhar por salário mínimo, certo? Que começa a aparecer lá na Inglaterra. Gente, por que a gente estuda tanto da Inglaterra? É na Inglaterra que começa, tá, essa grande revolução. Vocês vão ver mais para frente no ano que vai ter uma espécie de revolução industrial aqui no Brasil também. Tá? Vai demorar um pouco. Na Inglaterra estava acontecendo desde o final do século XVIII, desde 1790 já começa a ter um movimento de industrialização e vai se consolidar muito ao fim do século XIX. No Brasil, esse processo de industrialização ele só vai se fortalecer mesmo no século XX, tá? Por volta de 1940, 1950. Tá? Aí que o Brasil vai se fortalecer bastante em termos de industrialização. Tá bom? Pessoal, eu coloquei para vocês aqui ó, algumas atividades para vocês. Ó, tem uma, duas, três, quatro atividades, certo? Todas elas eu tirei do livro de vocês. Tá? Tá lá naquele livro de vocês. Eu só tirei uma foto daquilo lá, editei um pouquinho. Como é que vocês vão fazer? Gente, eu já tinha feito um tutorial para vocês mostrando como é que faz para enviar as atividades que vocês fazem. O que eu peço? Que vocês façam no caderno de vocês. E, gente,
Pode mandar uma foto do caderno, pode mandar o arquivo para a gente, não tem problema, mas é muito importante que você escreva o seu nome e sua sala, tá? Muitos de vocês estão usando o nickname ou no e-mail ou no contato de vocês, a gente não consegue identificar vocês. A gente coloca o seu nome e o seu número, ou a sua sala, na atividade que você está enviando, tá bom? Fora isso, se você tiver alguma dúvida, gente, você tem meu e-mail lá no Google Class, você pode me escrever. Se você não tiver conseguindo escrever, a gente dá um jeito de conversar, não tem problema. Manda uma mensagem no Google Class, que a gente está sempre monitorando. Então, fica tranquilo. Fora isso, fora as atividades, gente, eu coloquei no finalzinho aqui uma sugestão de filme, tá? Esse filme aqui chama Os Miseráveis, tá? Esse filme é baseado num livro, é uma adaptação de um livro de um autor chamado Victor Hugo. O Victor Hugo ele fez vários livros, escreveu muitas obras importantes. Por exemplo, O Corcunda de Notre Dame. Tá? Mas tem esse aqui, Os Miseráveis, é um filme de 2012. A direção é desse cara aqui, do Tom Hopper. Esse filme ele é uma versão bem atual, imaginando como é que era o século XIX. Gente, uma coisa que é importante, esse filme é um musical, tem um monte de gente cantando o tempo inteiro, tá? Mas, fora se você gosta ou não da música, gente, é um filme bem legal para você entender o que eram as condições de trabalho desse proletariado aí no comecinho do século XIX. Começo até metade do século XIX. Nesse período aí de quarentena, eu sugiro que você passe aí 1 hora, 2 horas assistindo esse filme. Eu estava olhando, se você tem aquelas plataformas tipo Netflix ou Amazon Prime, tem disponível, tá? É bem fácil de encontrar esse filme aqui, tá bom? Gente, se vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, tá? Não se preocupa se você ficou com alguma dúvida. Esses conteúdos que a gente está passando para vocês online, na hora que terminar a quarentena, na hora que a gente tiver encontro presencial de novo, a gente vai sanar essas dúvidas, tá bom? Mas eu acho que ficou razoavelmente claro para vocês, né? Gente, enquanto está de quarentena, sempre bom lembrar, a gente lava direitinho a mão, tomem muito cuidado, não fiquem doentes, cuidem de todas as pessoas dentro da casa de vocês, tá bom? Abração para todos, cuidem-se bem. Tchau!